Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar de um assunto que é importantíssimo para resolver as questões de teoria dos números, principalmente em nível OBM e tal. Mas mesmo no nível OBMAP, se você souber isso, você pode simplificar várias questões de forma impressionante. Bom, então o assunto de hoje é sobre congruência módulo n. Mas o que significa isso? Congruência, módulo, n. Vamos lá. Vamos começar com o famoso algoritmo da divisão. Eu vou apenas enunciar ele, é muito importante. Não vou focar em provar ele hoje, já que o tema é congruência módulo n, mas eu vou dar uns exemplos para mostrar mais ou menos como é que funciona. Bom, então o algoritmo da divisão nos diz o quê? Dados A e B, números inteiros. Então, esse símbolo aqui existe, né? E essa exclamação aqui significa único. Ou seja, existem únicos Q e R inteiros, números inteiros, com 0 menor ou igual a R menor do que o módulo do B. Lembrando que o módulo é o número sem o sinal de mais ou de menos. E tais que eles satisfazem A igual a B vezes Q mais R. Então, o que esse algoritmo está querendo dizer? Por exemplo, se eu pegar A igual a 50, B igual a 8, tá? A gente quer achar números Q e R, tais que 50 possa ser escrito como 8 vezes Q mais R. E, bom, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Por exemplo, a gente pode escrever 8 vezes 0 mais 50, né? Porque aqui é 0, aqui é 50. Ou a gente pode fazer 8 vezes 1 mais 42, pode ser também. A gente tirou 8 daqui, botou esse 8 aqui, né? Ou pode ser 8 vezes 2 mais 34. Também pode ser 8 vezes 3 mais 26. Pode ser 8 vezes 4 mais 18. Pode ser 8 vezes 5 mais 10. Pode ser 8 vezes 6 mais 2. A gente pode continuar, né? Pode ser 8 vezes 7 mais, agora vai ser um número negativo aqui, menos 6, né? E assim a gente pode continuar para cá. Aqui a gente também pode continuar, né? A gente pode fazer 8 vezes menos 1 mais 58, sei lá, né? E então a gente repara que a gente tem infinitos valores de Q e R que satisfazem essas propriedades. Só que, então, por que existem únicos? Existem únicos se a gente exigir que o R esteja aqui entre o 0 e menor, estritamente menor, do que o módulo do número B. Então aqui, B é 8, é um número positivo, então o módulo de B também vai ser 8, né? E então a gente quer que o resto seja entre 0 e 8. 0 menor ou igual a R, menor do que 8. Ou seja, o R pode ser de 0 até 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E aqui a gente repara, 58? Não. 50? Não. 42? Não. 34? Não. 26? Não. 18? Não. 10? Não. 2? Opa! Esse daqui deu certo. Daí menos 6? Não, já está menor que 0. Então repara que, por mais que a gente tenha pegado várias possibilidades, apenas uma dá certo com essa condição aqui. E é exatamente isso que o algoritmo da divisão nos diz. Que, dado um número A, dado um número B, a gente consegue determinar unicamente esses números Q e R, que a gente vai chamar a partir de agora de quociente e resto da divisão, tais que o A possa ser escrito como um múltiplo do B mais um resto. O múltiplo do B, no caso, é o B vezes o Q, e o resto é o que sobrou. Então, a ideia é, pega o número A, por exemplo, 50, pega o número B, por exemplo, 8, e a gente tenta quebrar o 50 no máximo de 8 que der,
Então, 8, 8, 8. A gente vê aqui que a gente vai precisar de 6 oitos. E vai sobrar 2. Daqui agora a gente não pode mais quebrar. Se a gente pegar mais do que isso, vai ficar negativo aqui. Se a gente pegar menos, a gente vai conseguir continuar quebrando em 8. É isso que diz o algoritmo da divisão. Agora eu vou falar de uma outra coisa muito importante na matemática, que é a relação de equivalência. Esse tema pode parecer um pouco abstrato, um pouco difícil de entender, então tentem com calma. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários. Mas vamos lá. A gente tem um conjunto X, pode ser de números, por exemplo, né? Vamos considerar que é um conjunto de números. E a gente vai definir uma relação til nesse conjunto. E ela vai ser uma relação de equivalência se ela satisfazer 3 propriedades. Então vamos lá. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva. Qual é a ideia de uma relação? A gente pega um conjunto de elementos, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, vamos chamar x disso. E a gente vai definir uma relação til entre cada 2 elementos desse conjunto, entre cada par de elementos desse conjunto. A gente vai definir se eles estão associados por essa relação ou se eles não estão associados por essa relação. Então, por exemplo, vamos primeiro pegar uma relação menor, né? A relação de menor. A gente sabe que 1 está associado com 2, com 1 menor que 2. O 3 e o 5 estão associados por 3 menor que 5. Né? E, ao mesmo tempo, maior também pode ser considerado uma relação. Se a gente pegar 2 elementos aqui, a gente tem uma relação de ordem entre eles. Por exemplo, 4 é maior que 1. Se a gente pegar o 4 e o 6, por exemplo, a gente sabe que o 6 é maior que o 4. Então esse é um tipo de relação que tem, relação de ordem. Menor, maior. A igualdade também é uma relação. Só que nesse caso é uma relação bem simples, né? 1 é igual a 1 e diferente de 2, diferente de 3, diferente de 6, para todos os outros. Então, aqui é uma relação de igualdade, que a gente vai ver que é uma relação de equivalência. Isso daqui não menor e maior não são relações de equivalência, são relações de ordem. E, bom, um número está associado ao outro pela igualdade, né? 1 igual a 1. E para os outros eles não estão associados. Se a gente pegar 2 números diferentes, eles não estão associados por essa relação. Certo? Agora o exemplo que a gente está procurando. Vamos pegar, por exemplo, a relação nesse conjunto X, definida por um número x está associado a um número y, se x e y deixam o mesmo resto na divisão por 3. Certo? Então, por exemplo, o que é o resto na divisão por 3? Bom, intuitivamente vocês já sabem, mas, como eu falei no algoritmo da divisão, é esse rizinho aqui. Então, se você pegar o número x, por exemplo, e então ele vai ser igual a um 3q1 mais um r, o y ele tem que ser igual a um 3 vezes um outro q2, mas também o mesmo r, né? Porque ele deixa o mesmo resto na divisão por 3. É isso que a gente exige aqui. Bom, então, por exemplo, que números estão associados? 1 tio 2? Não. Porque 1 deixa resto 1 na divisão por 3. 1 é igual a 3 vezes 0, mais 1. E o 2 é igual a 3 vezes 0 mais 2. Então 1 deixa resto 1, o 2 deixa resto 2. Agora, por exemplo, o 1 é equivalente ao 4? Sim, porque o 4
é igual a 3 vezes 1 mais 1 também deixa resto 1. Então 1 e o 4 deixam o mesmo resto na divisão por 3. Então eles estão associados, certo? E a ideia é qual? A gente pode quebrar o conjunto X em conjuntos menores, ou melhor, em subconjuntos desse conjunto, de forma que cada subconjunto represente uma das classes de equivalência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar o 1. Ele vai entrar em algum dos conjuntos menores, algum dos subconjuntos. Eu vou botar na classe do 1, no conjunto do 1, todos os números daqui que são equivalentes a 1 em x. Ou seja, que deixam o mesmo resto que o número 1 na divisão por 3. Bom, que números são esses? O 4. E mais nada, né? Porque o próximo seria o 7 e já não está mais aqui. Então, uma das classes vai ser essa, 1, 4. A outra, a gente vai pegar os números que deixam o mesmo resto que o 2. Que vai ser o 2 e o 5. E, por fim, 3, 6. Certo? São os que deixam o resto 0 na divisão por 3. Então, a gente quebrou o conjunto X nesses 3 conjuntinhos aqui, de forma que os elementos dentro de cada conjunto estejam associados. 1 é associado com o 4, o 2 é associado com o 5, o 3 é associado com o 6, ou equivalente ao 6. E, se a gente pegar números de conjuntos diferentes, eles não são equivalentes. Então, 1 não é equivalente ao 2, 1 não é equivalente ao 5, não é equivalente ao 3, não é equivalente ao 6. Só é equivalente ao 4. Certo? Essa é a ideia. E a gente vai mostrar que quando a gente tiver uma relação de equivalência, como vai ser o caso de pegar o resto na divisão por um número, então a gente consegue quebrar o conjunto maior nessas classes de equivalência. Bom, então vamos falar em si da relação de equivalência. Para uma relação ser considerada de equivalência, ela tem que satisfazer 3 propriedades. A primeira é a propriedade reflexiva. Todo número x, pertencente ao x, ele tem que estar equivalente a ele mesmo. Faz sentido, né? Porque se um número ele não tivesse na sua própria classe de equivalência, a gente não poderia quebrar o conjunto x nesses conjuntos menores, né? Porque a gente pega o 1. O 1 não é equivalente a 1. Então como é que vai construir isso? Não tem como. Bom, então, essa primeira propriedade. Repara que aqui isso já não vai ser uma relação de equivalência, porque não é verdade, por exemplo, que 1 é menor que 1, né? Eles são iguais, mas isso não é verdade. E, da mesma forma, 1 também não é maior que 1, né? Então, as relações de menor e maior não são relações de equivalência. Já parou nessa primeira propriedade. A segunda é a propriedade simétrica. Também faz sentido, né? A propriedade é x é equivalente a y, implica que y é equivalente a x. Bom, né, por que isso faz sentido? Porque a gente pega o 1, daí a gente achou que o 4 é equivalente a ele, certo? Daí a gente jogou o 4 na classe dele. Só que se o 1 não tivesse na classe do 4, isso daqui não faria sentido. Porque os números na mesma classe significa que eles são equivalentes entre si. Eu joguei o 4 na classe do 1, significa que o 4 e o 1 são equivalentes entre si. Então, se 1 é equivalente a 4, então 4 também tem que ser equivalente a 1. E por fim, a propriedade transitiva. Que é o quê? Dados 3 números x, y, z, se x é equivalente a y e y é equivalente a z, então é verdade que o x também vai ser equivalente ao z. Aqui não vai dar para mostrar porque eu peguei classes de 2 elementos só, mas por exemplo, e se eu pegar o x agora como sendo os números naturais,
certo? E eu dividi por essa mesma relação de equivalência. Dividir nessas classes, tá? Na divisão por 3. Então, a gente vai ter 3 classes. Os caras que deixam o resto 0 na divisão por 3, que é 0, 3, 6, 9, etc. Os caras que deixam o resto 1 na divisão por 3, 1, 4, 7, 10, etc. E os caras que deixam o resto 2 na divisão por 3, 2, 5, 8, 11, etc. Concordam que todos os números naturais vão aparecer aqui, né? Porque todo número natural ou deixa resto 0, ou deixa resto 1, ou deixa resto 2 na divisão por 3. E reparem também que cada número natural vai estar em exatamente uma dessas classes aqui. Agora, o que eu quero dizer com a propriedade transitiva? Por exemplo, eu achei que o 0 e o 3 deixam o mesmo resto na divisão por 3, certo? Então, o 0 é equivalente a 3. E eu sei também que o 3 deixa o mesmo resto que 6. Então, eu boto o 3 e o 6 no mesmo conjunto. Só que, se eu botei o 0 e o 3 no mesmo conjunto, e eu também botei o 3 e o 6 no mesmo, então, na verdade, o 0 e o 6 também vão estar nesse mesmo conjunto, né? Esses dois estão aqui, esses dois estão aqui. Então, esse e esse vão ter que estar no mesmo. Senão, não faz sentido essa divisão em conjuntos também. Bom, então ficam definidas essas 3 propriedades da relação de equivalência: reflexividade, simetria e transitividade. X é equivalente a x para todo x. Se x é equivalente a y, então y é equivalente a x. E se x é equivalente a y e y é equivalente a z, então x é equivalente a z, certo? Para dar um exemplo que é um pouco mais a ver com o nosso dia a dia. Aqui a gente pega as nossas moedas, né? Aqui 100 representa a moeda de R$1. E o que a gente faz? A gente tem várias moedas, né? Então, por exemplo, existem várias moedas diferentes de 5 centavos, existem várias moedas diferentes de 10 centavos. Então, como é que quando você paga para alguém com uma moeda de 10 centavos, ele sabe que não importa qual moeda das milhares de moedas que tem, você está dando. Porque todas elas são equivalentes. Todas elas estão na mesma classe de equivalência, digamos assim. Então, no ponto de vista financeiro, tanto faz você dar uma moeda de 10 centavos ou outra moeda de 10 centavos. Elas são a mesma coisa, elas são equivalentes. Você pega todas as moedas de 10 centavos que existem e botamos elas todas dentro de uma mesma classe de moedas, né? E elas são todas equivalentes nesse ponto de vista. Então, na verdade, apesar da gente ter muitas moedas, a gente vai dividir todas elas em 6 classes de equivalência, que são as moedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25, 50 e R$1, né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, um pouco menos a ver com números, mas sim com moedas. Ou então, por exemplo, você pode dizer que 2 pessoas, a gente pega o conjunto de pessoas e a gente relaciona 2 pessoas, x e y, se x e y nasceram no mesmo país. Certo? Então, a gente vai conseguir dividir todas as pessoas nas classes dos países delas. Então, por exemplo, a gente vai ter a classe do Brasil. A classe do Brasil é formada pelas pessoas que nasceram no Brasil. Certo? Isso é um exemplo. Por que isso é uma relação de equivalência? Vamos tentar entender. Bom, toda pessoa é equivalente a ela mesma, né? Se ela nasceu num país, então ela também nasceu nesse mesmo país. Óbvio. Se uma pessoa X nasceu no mesmo país que uma pessoa Y, então a pessoa Y também tem que ter nascido no mesmo país que a pessoa X. Óbvio também. Finalmente, se
uma pessoa X nasceu no mesmo país de uma pessoa Y, e uma pessoa Y nasceu no mesmo país de uma pessoa Z, você concorda que o X e o Z tem que ter nascido no mesmo lugar, né? Se o X nasceu no Brasil, o Y nasceu no Brasil, e se o Y nasceu no Brasil e o Z nasceu no Brasil, então o X e o Z também vão estar relacionados, porque os dois vão ter nascido no mesmo país. E, então esses são outros exemplos interessantes de relações de equivalência que a gente pode ver, que a gente faz naturalmente sem nem perceber, né? Por exemplo, essa das moedas. Ou essa das pessoas, falar que uma pessoa é sua compatriota. Ou falar que uma pessoa estudou na mesma escola que você. Ou qualquer coisa desse tipo. São todas relações de equivalência. Bom, então novamente, vamos supor que a gente tem um conjunto X. Pode ser de números, ou moedas, ou pessoas, como vocês viram, não importa muito. E a gente tem uma relação de equivalência til. Bom, então a gente vai construir as classes de equivalência. Mais ou menos aquilo que a gente tinha falado, né? Aquelas divisões do conjunto X. A gente pega um elemento Azinho pertencente a X, tá certo? Pode ser um número, ou uma moeda, ou uma pessoa, alguma coisa. E a gente vai falar que a barra é o conjunto dos elementos B de X, tais que o A está associado ao B. O que quer dizer isso? São os conjuntos B de X que são equivalentes ao A. É isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se eu pegar um cara nascido no Brasil, por exemplo eu, né? Lorenzo, eu vou dizer que Lorenzo barra é o conjunto das pessoas, eu vou chamar de P, né? Tais que eu, Lorenzo, estou associada a essas pessoas. No que eu tinha falado, isso significa que eu e essas pessoas nascemos no mesmo país. Então, na verdade, se você for ver, isso daqui vai ser igual ao conjunto de brasileiros, né? Então, repara aqui, se eu pegar qualquer brasileiro, a classe de equivalência dele, ou seja, o barra dele, vai ser igual a esse mesmo conjunto de brasileiros. Então, agora pegando, por exemplo, x igual aos números naturais e tio sendo resto na divisão por 3, é aquela relação que eu tinha falado antes, né? Então, o que vai ser o zero barra? Vai ser o conjunto dos caras que são equivalentes ao zero, que são 0, 3, 6, 9, etc. Da mesma forma, 1 barra vai ser 1, 4, 7, etc. E o 2 barra vai ser 2, 5, 8, etc. Cada conjunto tem infinitos números, né? E todos eles juntos formam todos os números naturais. E, bom, repara aqui. Quanto é que vai ser, por exemplo, o 3 barra? O 3 barra vai ser os caras que são equivalentes ao 3. Vocês concordam que vai ser isso também? Então vai ser igual ao 0 barra. Certo? Olha só. Por que isso acontece? Porque o 0 e o 3, eles são equivalentes. Então, se você pegar a classe de equivalência deles dois, ela vai ser a mesma. Agora, o 1 e o 2 não são equivalentes. Então, a classe de equivalência deles vai ser diferente. E mais do que isso, não vai ter nenhum elemento em comum. Repara que essa classe, ela não tem nenhum elemento em comum com essa. O que a gente fala? Que esses conjuntos são disjuntos, ou seja, não tem interseção, não tem nenhum carinho em comum. Então, a gente fala que a relação de equivalência ela vai particionar o conjunto X em subconjuntos disjuntos.
e que juntos formam um x. No caso são, por exemplo, 0 barra, 1 barra e 2 barra. Eles não têm nenhum elemento em comum, 2 a 2, mas se você juntar eles três, eles vão formar o conjunto x inteiro. A gente não está fazendo nada mais do que quebrando o x em partes, certo? E a gente vai ver por que isso sempre acontece numa relação de equivalência. Tudo isso que eu falei vai ser verdade por causa desse lema que a gente vai provar agora. Se a gente tem o conjunto x, novamente, a relação de equivalência é til. Então, se x e y são elementos do x, então, ou a gente vai ter que a classe do x vai ser igual à classe do y em relação à relação de equivalência til, certo? Então, ou x barra é igual a y barra, ou então o x barra intersecção y barra igual a vazio. O que eu quero dizer com isso? Justamente aquilo que eu acabei de falar. Se a gente separou o conjunto x em classes, a gente pegou a classe do 0 e a classe do 1, então elas não vão ter nenhum elemento em comum. Se a gente pegou a classe do 0 e a classe do 3, então elas vão coincidir. Então o que eu estou falando é que só vão poder ocorrer essas duas situações. A gente pega dois caras, ou a classe deles vão ser iguais, ou elas não vão ter interseção, certo? Como é que a gente mostra isso? Bom, vamos lá. Supõe que elas têm uma interseção, certo? No caso que elas não tiverem interseção, acabou, né? E a gente, em particular, vai saber que eles não são relacionados, não são equivalentes, porque se eles fossem, a gente teria o quê? A gente teria que o x é til y. Isso significa que o x, por definição, pertence à classe do y. Porque o que é isso? Dizer que o x pertence à classe do y não significa nada mais do que dizer que o x é equivalente ao y, que é justamente o que eu escrevi aqui, certo? E, então, se o x pertence à classe do y, então, vamos pegar x barra. A gente vai provar que o x barra está contido no conjunto y barra. Como é que a gente mostra que um conjunto está contido no outro? É só mostrar que todos os elementos desse conjunto estão contidos nesse conjunto aqui. Então, a gente vai pegar um z pertencente no x barra, certo? Isso significa que o z é equivalente ao x. Mas a gente sabe que o x é equivalente ao y. E pela transitividade, isso significa que o z é equivalente ao y. Como a ordem não importa pela simetria, isso significa que o z ele vai pertencer também ao y barra. Então, todo elemento do x barra pertence ao y barra. Em particular, isso significa que o x barra está contido no conjunto y barra. Só que se a gente fizer o argumento exatamente igual ao contrário, porque repara que a gente só escolheu uma ordem para fazer o argumento, a gente vai concluir que o conjunto y barra também vai estar contido no conjunto x barra. Um conjunto está contido no outro, e o outro está contido nesse 1. O que significa que os dois conjuntos são iguais, né? Porque, aqui um conjunto está contido no outro. Agora, se um conjunto está contido nesse e, se não tiver nenhum cara aqui fora, um cara que não está em um e não está em outro, que é essa sobrinha aqui, então esses dois conjuntos vão ter que ser a mesma coisa, né? Todos os elementos de um estão em todos os elementos de outro. Não tem essa sobrinha. Isso significa que o x barra é igual a y barra. Então, o que a gente mostrou? Se o x e o y são equivalentes, então as classes deles coincidem. Agora, vamos ver. A gente tem dois casos, ou eles são equivalentes, ou eles não têm interseção. É isso que a gente quer provar, certo? Então, bom, se eles não tiverem interseção, acabou. Vamos supor que eles têm uma interseção. Então eu vou provar que essas duas classes são iguais.
Se eles tiverem uma interseção, então tem um zzinho, certo? Que tanto pertence à classe do x barra, como pertence à classe do y barra. Só que o que significa? Traduzindo, isso significa que z é equivalente a x, e traduzindo, isso significa que z é equivalente a y. Aqui a gente pode inverter, né? Significa que y é equivalente a z. Vamos ver. Agora, y é equivalente a z e z é equivalente a x. Isso significa que o y também vai ser equivalente ao x. E pelo que a gente tinha falado antes, significa que os dois conjuntos vão coincidir, certo? Então, o que a gente mostrou? A gente tem duas possibilidades. Ou o x barra e o y barra têm interseção, ou não tem. Se não tiver interseção, ok, a gente chegou nesse caso. Nesse caso, o x e o y não vão ser equivalentes, certo? Se tiver alguma interseção, então a gente mostrou que eles são equivalentes entre si, e a partir disso a gente mostrou que os conjuntos, as classes deles são iguais. Então a gente chegou nesse caso, a partir do fato de ter alguma interseção. Então a gente mostrou o lema. Então, de fato, se a gente pegar o conjunto X, a gente vai conseguir dividir ele em subconjuntos dados por essas relações de equivalência. Certo? Dentro de cada classe tem os números que são equivalentes, ou elementos que são equivalentes. Vamos um pouquinho mais longe, agora mais perto de chegar onde eu quero chegar, por isso que eu estou fazendo todas essas coisas aqui. A gente vai considerar agora o conjunto das classes de equivalência. Eu vou chamar de x dividido por tio, ou x quocientado por tio, o conjunto dos abarras em que A pertence a x. O que eu quero dizer? Eu estou separando x naqueles conjuntos, lembra? Por exemplo, se eu pegar x como sendo os números naturais, eu vou separar ele em três classes. O 0 barra, que é 0, 3, 6, etc. 1 barra, que é 1, 4, etc. O 2 barra, que é 2, 5, etc. Eu vou separar, por isso, mais ou menos que a gente usa o termo dividir, né? A gente vai dividir o x por essa relação, para indicar que a gente está dividindo o conjunto x nesses conjuntos aqui, certo? E repara que aqui, por exemplo, o que vai ser o x dividido por tio nesse caso? Vai ser exatamente 0 barra, 1 barra, 2 barra. Por quê? Porque depois vai começar a repetir, né? Porque o 3 barra a gente já mostrou que é igual a 0 barra. O 4 barra vai ser igual a 1 barra. O 5 barra vai ser igual a 2 barra. O 6 barra vai ser igual a 0 barra também. Então, a gente não está ganhando nenhuma informação nova. Então, se a gente dividir esse x aqui pela relação de equivalência que a gente falou dos restos na divisão por 3, a gente vai chegar nisso. Esse é o conjunto das classes de equivalência. E por que isso é tão importante? Bom, aí é que vem o nome equivalência, né? O nome não foi dado à toa. Quando a gente fala em equivalência, e a gente separa nessas classes, a ideia por trás disso tudo é que a gente considere todas as coisas dentro dessa mesma classe como sendo uma coisa só. Então, em vez de trabalhar com 0, 3, 6 como sendo coisas diferentes, a nossa ideia aqui é trabalhar como se eles fossem tudo a mesma coisa. Ou 1 ou 4, como se eles fossem indistinguíveis em certo ponto de vista. Por exemplo, o exemplo das moedas, né? A gente pegou a relação de equivalência delas terem o mesmo valor, e a partir daí, se a gente pegar uma moeda de 5 centavos e outra moeda de 5 centavos, apesar de elas serem fisicamente diferentes, elas são a mesma coisa, nesse ponto de vista. Então, a ideia é que a gente considere coisas diferentes como sendo iguais. E então vamos finalmente para a nossa aplicação em teoria dos números. Finalmente voltamos para o assunto principal, a congruência módulo n. Seja n um inteiro positivo, ou seja, n igual a 1, 2, 3, 4, etc. Então a gente diz que se a e b são dois números inteiros,
Então, a gente fala que A é congruente a B módulo N, é assim que a gente escreve. A gente indica congruente por essas 3 barrinhas. E daí a gente abre parênteses para indicar o N que a gente está tomando. A gente fixou o N aqui no começo, certo? A gente fala que A é congruente a B módulo N se A e B deixarem o mesmo resto na divisão por N. Ou equivalentemente, se o número A menos B é divisível por N, se N divide o número A menos B. Então vamos ver o que a gente quer dizer com isso, certo? No exemplo do 3, que a gente estava dando, a gente pegou N igual a 3, certo? E a gente fala que A é congruente a B módulo 3 se A for igual a um certo 3Q1 mais R e B foi igual a um certo 3Q2 mais o mesmo R, porque o resto tem que ser o mesmo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é realmente se a gente pegar A menos B, o que isso vai ser? Vai ser 3Q1 mais R menos 3Q2 menos R. Os R's vão cortar. A gente fica com 3Q1 menos 3Q2, que pode ser escrito simplesmente como 3 vezes Q1 menos Q2. Então, realmente, o 3 divide A menos B. Ou, equivalentemente, o A menos B é divisível por 3. O A menos B é um múltiplo de 3. Então, se você fizer para qualquer N essa mesma coisa, você vai observar exatamente isso. O resto vai cortar, se o A e o B deixarem o mesmo resto. Então, isso significa que deixar o mesmo resto na divisão por N é equivalente à subtração entre eles, a diferença entre eles, ser divisível por N. Bom, então vamos lá. O que a gente pode dizer, por exemplo, do 0 e do 1? O 0 é congruente a 1 módulo 3? Não, porque eles não deixam o mesmo resto. Ou equivalentemente, porque 0 menos 1, que é menos 1, não é divisível por 3. Então a gente indica 0 não congruente a 1 módulo 3, certo? Aqui só tem 3 barrinhas. 1, 2, 3 barrinhas horizontais, paralelas entre si, para diferenciar de igualdade. Bom, agora, por exemplo, se a gente pegar o 5 e o 11, certo? É verdade que o 5 é congruente a 11 módulo 3? Se você observar, você vai achar que o 5 é igual a 3 vezes 1 mais 2 e o 11 é igual a 3 vezes 3 mais 2. O resto é o mesmo. Então, eles são congruentes. Ou, equivalentemente, se você pegar 5 menos 11, isso vai ser menos 6. E isso é um múltiplo de 3, certo? Então, daí a gente também chega que o 5 é congruente a 11 módulo 3. Repara que um número vai ser congruente ao outro, módulo 3, somente se ele estiver dentro daquelas mesmas classes de que eu estava falando. Né? 0 barra, num barra e o 2 barra. Repara que a gente sempre está voltando nesse ponto. Dois números vão ser congruentes, módulo 3, somente se eles estiverem dentro de uma mesma classe. De uma dessas mesmas 3 classes. Ok? Bom, o próximo passo é mostrar que, de fato, a congruência é uma relação de equivalência. Então, vamos lá. A gente pega um N, né? A gente fixa o N, inteiro positiva. E o que a gente quer verificar? Vamos pegar A, um inteiro. Então, primeira, reflexiva. É verdade que A tio A, ou seja, A é congruente a A módulo N? O que isso significa? Significa que a subtração de A com A é divisível por N. Mas A menos A é igual a 0. 0 a gente pode escrever como 0 vezes N, certo? Então 0 é um múltiplo de N, ou seja, N divide o número A menos A, o que significa que A é congruente a A módulo N. Legal, a gente provou a reflexiva. Agora, vamos supor que A é congruente a B módulo N.
que significa que o A menos B vai ser um múltiplo de N, ou seja, um certo NK. Então, o que quer dizer B congruente a A módulo N? Quer dizer que o N divide B menos A. Isso é verdade? Vamos ver. Quanto é que é B menos A? B menos A é a mesma coisa que menos 1 vezes A menos B, certo? Só que isso vai ser menos 1 vezes, a gente sabe que o A menos B vai ser igual a um certo NK. Ou seja, vai ser igual a N vezes um certo menos K. Ou seja, também vai ser múltiplo de N. Então a gente mostra que o N divide B menos A, então B congruente a A módulo N. Isso se a gente souber que o A é congruente a B módulo N. Ok, legal. A gente provou a propriedade simétrica. Falta apenas a transitiva para provar que é uma relação de equivalência. Vamos supor que A é congruente a B módulo N e B é congruente a C módulo N. Certo? Vamos traduzir essas duas relações aqui. O que a primeira quer dizer? Significa que existe um certo K, tal que A menos B é igual a NK. Da mesma forma, a segunda quer dizer que existe um certo Q, tal que B menos C é igual a NQ. Agora, vamos simplesmente somar essas duas equações. Vai ficar A, os B's cancelam, menos C, igual a NK mais NQ, que é igual a N vezes K mais Q. Só que isso significa que o N divide o A menos C, né? Porque o A menos C vai ser igual a N vezes um certo número inteiro. Isso mostra, pela definição de congruência, que A vai ser congruente a C módulo N. Ou seja, se A é congruente a B módulo N e B é congruente a C módulo N, então A é congruente a C módulo N. E a gente chegou no que a gente queria. A gente provou reflexiva, A congruente a A, simétrica, se A é congruente a B, então B é congruente a A, e transitiva, se A é congruente a B e B é congruente a C, então A é congruente a C. Então, para qualquer N, realmente, de fato, a gente conclui que congruência é uma relação de equivalência. Vamos ver agora como é que a gente pode usar isso. Bom, então, vamos considerar as classes de equivalência agora. Seja N um inteiro positivo, então a gente vai ter que o 0 barra é os caras que deixam o resto zero na divisão por N. A gente sabe que são 0, o N, 2N, etc. O 1 barra vão ser os caras que deixam o resto 1 na divisão por N. 1, N mais 1, 2N mais 1, etc. E assim vai, até o N menos 1 barra, que vai ser os caras que deixam o resto N menos 1, que são N menos 1, 2N menos 1, 3N menos 1, etc. Certo? Isso se a gente pegar o conjunto dos naturais. Aí a gente pode também pegar o conjunto de todos os inteiros. Daí aqui vai entrar os negativos, por exemplo, menos N, menos 2N, etc. Aqui vai entrar o menos N mais 1, menos 2N mais 1, etc. Certo? Bom, a gente sabe que a partir do N barra aqui, vai começar a repetir, né? Porque o N barra já está aqui. Daí o N mais 1 já vai estar aqui. O N mais 2 já vai estar aqui. Então, se a gente tiver essas classes, elas vão ser no máximo N menos 1. E a gente vai mostrar que elas são exatamente N menos 1 classes. Ok? Por quê? Por causa do seguinte. Vamos pegar o N maior que 1 para não dar problema. Na prática, ninguém usa o caso N igual a 1. Vamos lá. Vamos provar que dois números A e B com 0 menor ou igual a A, menor que B, menor ou igual a N menos 1, eles não vão gerar a mesma classe. Então, a barra é diferente de B barra. O que significa que a gente quer mostrar que o A não vai ser congruente ao B módulo N. Certo? Ou seja, que o A menos B, ou melhor, vamos pegar B menos A, porque tanto faz, a gente já sabe que é uma relação de equivalência. Queremos mostrar que B menos A não é congruente a 0
módulo n, ou seja, n não divide o número b menos a. Ok? Como é que a gente vê isso? Bom, vocês concordam que, como a gente supôs que o a é menor que o b, então b menos a vai ser maior que zero. Ok? E como o b é menor ou igual a n menos 1, então b menos a vai ser menor ou igual a b, certo? O melhor dos casos é quando o a é igual a zero, porque o a não pode ser negativo. E só que o b é menor ou igual a n menos 1. Ou seja, o número b menos a sempre está entre 0 e n menos 1. Então, o número b menos a ele não pode deixar resto zero na divisão por n. Então, ele não pode ser divisível por n. Então, a gente chegou nisso daqui. Isso daqui é verdade. Então, voltando, a gente mostrou que quaisquer duas dessas classes aqui são diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar n igual a 5, a gente sabe que a classe do 2 vai ser diferente da classe do 4, porque os dois números são menores do que 5. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai ver como é que a gente pode usar isso, justamente no sentido do que eu estava falando, de considerar todos esses números aqui como se fossem uma coisa só. Finalmente, as definições que a gente vai fazer agora mostram todo o poder que tem por trás dessa teoria que eu acabei de falar. Não bastasse chegar onde a gente chegou, separar os números em classes, a gente vai querer operar com todos os números como se eles fossem só uma coisa, né? Então, por exemplo, o 0 barra. Vamos pegar o caso do 5 agora. O 0 barra vai ser 0, 5, 10, etc. 1 barra vai ser 1, 6, 11, etc. O 2 barra vai ser 2, 7, 12, etc. O 3 barra vai ser 3, 8, etc. O 4 barra vai ser 4, 9, etc. E acabou, né? São essas as 4 classes. Não, 5 classes, desculpa. Bom, a gente vai definir agora soma e multiplicação de duas classes. Aí você pensa, nossa, mas como assim? As classes são conjuntos, como é que você vai definir a soma de dois conjuntos, a multiplicação de dois conjuntos? A resposta é simples. Não importa que eles são conjuntos. Basta a gente definir de uma maneira que não dê problema. Como assim? As definições que eu vou fazer são essas duas. A barra mais b barra é igual a mais b barra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar a classe do 1 barra e a classe do 2 barra e somar. Quanto é que é isso daqui por definição? A definição diz que isso daqui vai ser 1 mais 2 barra. Só que quanto é que é 1 mais 2? 1 mais 2 é 3. Então, a gente vai falar que 1 barra mais 2 barra é igual a 3 barra. Olha só, a gente achou uma relação entre esses três conjuntos. A soma desses dois dá esse, em certo sentido. E o produto de 1 barra e 2 barra? Vamos lá. 1 barra vezes 2 barra vai ser, por definição, igual a 1 vezes 2 barra. Isso daqui vai ser 2 barra. Então, a gente achou que esse vezes esse dá esse. Ok? Bom, eu tenho que mostrar uma coisa ainda. Eu tenho que mostrar que essas definições aqui são, de fato, bem definidas. Por quê? Porque, pensa, o azinho que está aqui pode ser qualquer cara desse conjunto, né? Então, por exemplo, 1 barra pode ser considerado também como 6 barra, certo? Ou como 11 barra. Quem garante que se a gente pegar, por exemplo, o 11 barra aqui, e se a gente pegar, por exemplo, o 7 barra aqui, quando a gente vai somar, pela definição vai ficar 11 barra mais 7 barra igual a 11 mais 7 barra 18 barra. E o 18 barra vai estar em qual classe? Na classe do
3, é isso, né? Porque o 18 deixa resto 3 na divisão por 5. Então, olha só. A gente pegou 11 barra, que é igual a 1 barra. A gente pegou 7 barra, que é igual a 2 barra. E quando a gente somou por aqui, deu 3 barra. Quando a gente somou por aqui, também deu 3 barra. Então, tá certo, né? Não podia dar diferente, porque são os mesmos conjuntos que a gente está somando. Então, a gente tem que provar que isso sempre vai acontecer. Que não importa o representante A que você tomar aqui, o representante B que você tomar aqui, essas operações vão ser sempre iguais, certo? Então, vamos pegar 2 A1 e A2. Tá que A1 é congruente a A2 módulo N. E vamos pegar B1 e B2. Tá que B1 é congruente a B2 módulo N. O que eu quero provar? Eu quero provar que o A barra, A1 barra, mais B1 barra, é igual ao A2 barra, mais B2 barra. Porque o conjunto desse e desse tem que ser iguais, né? Isso tem que acontecer, porque isso daqui é igual a isso. E isso daqui é igual a isso, porque eles são congruentes. Mas por definição, quanto é que é isso? Isso daqui é A1 mais B1 barra. Ou seja, o resto que isso daqui deixa na divisão por 5. E isso daqui é A2 mais B2 barra. Ou seja, o resto da divisão que isso aqui deixa na divisão por 5. Ou por N, no caso, né? Eu já estou fazendo um caso geral. Então, vamos lá. Para essas duas classes serem iguais, de fato, a gente tem que ter que A1 mais B1 é congruente a A2 mais B2 módulo N. É isso que a gente quer provar. Como é que a gente prova isso? Isso daqui é equivalente ao quê, pelo que eu falei? A1 mais B1 menos A2 menos B2 tem que ser múltiplo de N, certo? Só que, agora vamos usar as informações que a gente sabe. A1 é congruente a A2 módulo N. Isso significa que A1 menos A2 vai ser igual a um certo NK. E B1 é congruente a B2 módulo N, significa que B1 menos B2 vai ser igual a um certo NQ. Ok? Agora soma essas duas equações. A1 menos A2 mais B1 menos B2 igual a N vezes K mais Q. Reordenando esses termos aqui, a gente tem que isso daqui é a mesma coisa que dizer que A1 mais B1 menos A2 menos B2 é igual a N vezes K mais Q. Ou seja, o N divide A1 mais B1 menos A2 menos B2, que é justamente o que a gente queria provar. Então, a gente provou que a soma está bem definida. A soma de dois conjuntos, né? A soma de duas classes. E deixo para vocês, como exercício, provar também que o produto está bem definido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um A1 congruente a A2, módulo N, e um B1 congruente a B2, módulo N, então a gente vai ter que A1 vezes B1 é congruente a A2 vezes B2, módulo N. Só usar o critério da diferença que eu fiz, né? Isso significa que A1 menos A2 é um múltiplo de N, que significa que B1 menos B2 é um múltiplo de N. E a partir disso a gente quer provar que A1, B1 menos A2, B2 também vai ser um múltiplo de N, certo? Deixo como exercício para vocês. Qualquer dúvida, comentem nos comentários. E vamos para a próxima parte, então. Bom, vamos tentar, então, aplicar tudo que a gente viu até agora, ok? Acho o resto de 701 elevado a 99 mais 2 vezes 29 vezes 13 na divisão por 7. Parece um número feio, mas a gente vai ver que isso é muito fácil fazer usando congruência. Basicamente, a gente quer achar algum cara que seja congruente a esse númerozão aqui, módulo 7, certo? Então, vamos começar reduzindo todos os caras. Isso daqui, a gente provou que a gente consegue somar e multiplicar as classes, né? Então, isso daqui é como se fosse o 701,
melhor, vamos fazer separado. Para vocês entenderem por que eu posso fazer isso. Eu vou pegar o 701 elevado a 99 e vou calcular na divisão por 7. E eu vou pegar o 2 vezes 29 vezes 13 e vou calcular na divisão por 7, ok? Ok. Primeiro, quanto é que é o 701 na divisão por 7? 701, a gente vai ver que é congruente a 1, módulo 7, ok? É só dividir 701 por 7 ou observar que isso daqui é a mesma coisa que 700 mais 1. E isso daqui é múltiplo de 7, ok? E então, a gente vai quebrar isso daqui como sendo 701 vezes 701 vezes 701. Isso 99 vezes, ok? Parece feio, mas eu já vou explicar por que fica bonitinho. Vamos começar então por aqui, para ser mais fácil de entender. A gente, para calcular um produto, pelo que a gente viu, é só a gente calcular o desse, depois desse, pegar qualquer representante daqui, e a classe vai ser a mesma. Então, o 2 já está ajeitadinho, eu vou pegar ele mesmo. O 29, em vez de eu escolher o 29, eu vou escolher o 1. Por quê? Porque 29 deixa o resto 1 na divisão por 7. É só fazer a conta também. E o 13, eu vou escolher o menos 1, porque é bom de fazer conta com números negativos também, às vezes. É mais fácil de trabalhar com eles. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero achar a classe do 701 a 99 mais 2 vezes 29 vezes 13, ok? Então, a classe disso, pelo que a gente viu, a gente consegue quebrar na soma das classes de 701,99 mais 2 vezes 29 vezes 13 barra, tá? Só que quanto é que é essa classe? Essa daqui vai ser a classe de 701 vezes 701 vezes 701. Isso 99 vezes barra. Tá? E aqui a gente já vai quebrar pelo produto, porque a gente definiu que o produto das classes é igual à classe dos produtos. Certo? Então isso daqui a gente vai quebrar em 2 barra vezes 29 barra vezes 13 barra. E agora, para cada um desses, a gente vai achar um representante legal. Então, aqui, um representante legal, por exemplo, é 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 barra. E esse daqui, como eu falei, a gente vai pegar o negativo, menos 1 barra. Ok? Como é que a gente mostra que eles são congruentes? Porque 13 menos menos 1 é 14, que é divisível por 7. Legal. Ok. Aqui a gente vai quebrar isso daqui em 701 barra vezes 701 barra vezes 701 barra mais, aqui eu já estou simplificando, 2 barra vezes 1 barra vezes menos 1 barra, ok? E agora, aqui eu vou simplificar no 701 de novo. Um representante legal, como eu falei, é 1. Então isso aqui vai ficar 1 barra vezes 1 barra vezes 1 barra. Isso aqui 99 vezes. Mas, agora eu já posso voltar a usar a multiplicação e jogar tudo para dentro. 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais menos 2 barra. Ok? Isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 barra elevado a 99 menos 2 barra. Tá bom? Só joguei o 2 para fora aqui. Só que 1 barra multiplicado por ele várias vezes, eu posso ver isso como 1 a 99 barra, tá bom? Eu posso jogar o 99 para dentro. E isso eu sei calcular. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Isso daqui fica 1 barra menos 2 barra. E a gente chega em menos 1 barra. Deu um número negativo. Que número deixa... O menos 1 deixa que resta na divisão por 7. A resposta é 6. Por quê? A classe deles são iguais. Bom, então a gente vê que esse número todo, barra, é igual a 6 barra. Isso nos mostra que esse número deixa resto 6
na divisão por 7. Legal, né? Ok, depois de todas essas explicações por barras, vamos ver como é que a gente realmente faz na prática para ser rápido. Vamos jogar isso daqui na congruência. A gente pode simplesmente substituir, e essa é a grande vantagem de usar congruência, o 701 por qualquer número que deixe o mesmo resto que ele na divisão por 7. Por exemplo, 1. Então isso é congruente a 1 a 99. O 2 ele tá bonitinho, a gente vai deixar. O 29 a gente vai transformar no 1, porque na divisão por 7 eles são a mesma coisa. E o 13 a gente vai transformar no menos 1. Isso daqui vai ser congruente. 1 elevado a 99 é 1, porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Mais 2 vezes 1 vezes menos 1, menos 2. Isso daqui vai ser congruente a menos 1, que, como a gente viu antes, é congruente a 6, módulo 7. E acabou. Porque 6 é um número menor que 7 e maior que 0, então esse daqui vai ser justamente o resto. Então a gente achou que o resto disso na divisão por 7 é 6. Legal, né? Para terminar, a gente vai provar um fatinho que pode assustar para quem não conhece congruência, mas para quem conhece é extremamente simples. Vamos considerar o número 4 elevado a n menos 1 para todo n, ok? Para todo n inteiro positivo. E o que eu estou afirmando é que o 3 sempre vai dividir esse número, independente do n. Por exemplo, para n igual a 1, 4 menos 1, 3. 3 divide. Para n igual a 2, 4 ao quadrado menos 1. Isso daqui dá 16 menos 1 dá 15. O 3 também divide isso, porque isso daqui é 3 vezes 5. Se você pegar 4 ao cubo menos 1, 63. 3 vezes 21. Então, o 3 sempre aparece dividindo. Mas por quê? Vamos ver o que a gente consegue afirmar sobre 4n menos 1 na divisão por 3. Então vamos lá, 4n menos 1, módulo 3 é congruente a quanto? O 4 é congruente a 1, então a gente pode substituir o 4 por 1, 1 elevado a n menos 1. Só que 1 elevado a qualquer coisa dá 1, então isso aqui fica 1 menos 1, que dá 0, módulo 3. Isso é o mesmo que dizer que esse número é divisível por 3, ok? Isso é importante de saber. Se o número é congruente a 0, então ele é múltiplo do cara que está aqui, no caso 3. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, aprendido bastante, porque essa técnica é realmente muito importante. Eu sei que tem algumas coisas meio técnicas no meio, assim, aquela parte que eu falei de relações de equivalência, de classe de equivalência, mas é importante. Se você não entendeu aquilo bem direito, não se preocupe. O que importa é você saber, no começo, usar isso daqui. Então, o que eu falei. Se eu pego um número aqui, eu simplesmente posso pegar o resto que ele deixa na divisão por 3, o resto que ele deixa na divisão por 3. Se eu pego esse número feio aqui, em vez de considerar 701, eu posso pegar simplesmente o resto que ele deixa na divisão por 7, o resto que ele deixa na divisão por 7, o resto que ele deixa na divisão por 7. Observa que isso não vale para o expoente, né? O expoente você não vai conseguir reduzir de forma simples assim. Por exemplo, se eu pegar na divisão por 5 e eu tentar chutar que, sei lá, 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 0, porque o 5 é congruente a 0, e 2 elevado a 0 dá 1. Certo? Só que 2 elevado a 5 é 32. Que se você calcular, o resto disso não vai ser 1, vai ser 2. Então isso não está certo, ok? Para o expoente você não pode fazer isso. Por quê? Porque lembra as propriedades que a gente provou. Que funcionam se a gente definir. A soma de duas classes é igual à classe da soma. O produto de duas classes é a classe do produto. Mas a gente não trabalhou com expoentes aqui, beleza? Lembrem-se disso. A gente pode substituir qualquer cara aqui dentro pelo resto, menos os caras que estiverem nos expoentes. Vai ter uma regra legal para os expoentes também. Não é tão... dá para reduzir de uma forma legal, vocês também vão ver. Mas, bom, por hoje é isso. E espero que vocês realmente tenham entendido bem. Até a próxima.